reflexão destas jornadas pastorais do clero, de facto, encomendaram-me a mim falar nesta fase final e deram por tema e título a conversão pastoral. E é evidente que este é um tema muito pertinente, muito atual e cheio de sentido, e penso que também é aqui que se situa a parte mais difícil de todo este processo, mas também é o desafio que nós temos pela frente e que nós somos capazes de enfrentar, ou então, de facto, damos sinais de falência pessoal, para depois termos que dar sinais de falência eclesial e as consequências que isso tem, com certeza, para a vida da humanidade e da sociedade. Esta reflexão, eu tinha várias coisas para dizer. São 4 pontos que eu gostaria de tocar. Em primeiro lugar, a conversão pessoal, depois a conversão doutrinal, finalmente a conversão pastoral e o corolário dessa atitude de convertidos, ou de gente em conversão, que é a caridade pastoral. Como documentos fundamentais que eu gostaria de recordar, para além do Concílio Vaticano II e da Evangelii Nunciandi e ainda da Pastores da Abo Vobis, há estes últimos 2 documentos que são fundamentais na reflexão atual. Nós, com certeza, que o conhecemos de trás para a frente e da frente para trás, que é a exortação apostólica do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho, e o outro que está na origem deste e que é um documento até, podemos dizer, sob certo ponto de vista, mais completo, mais ordenado, mais sistemático, que é o documento da Aparecida, da Conferência Episcopal Latino-Americana, e que, como sabemos, é fonte de inspiração da Evangelii Gaudium, até porque o responsável pela redação deste documento da Aparecida foi o cardeal Bergoglio, que depois acabou por transpor para a alegria do Evangelho muito daquilo que tinha sido a reflexão anterior feita. Eu gostaria de vos convidar muito vivamente, não digo já a ler a alegria do Evangelho, que se supõe, mas a ler o documento da Aparecida, que parece que cai na realidade sul-americana, mas também na nossa realidade, de uma forma, é um encaixe que me parece perfeito. Então, a questão da conversão pessoal. Nenhum de nós duvida que é aqui que se encontra a chave de tudo isto que nós aqui tratamos. E que podemos falar de todas as conversões pastorais, doutrinais, sejam elas quais forem, mais algumas, se não houver esta atitude prévia de conversão pessoal, dá a impressão que é tempo perdido. É a construção da casa a partir do telhado. Porque muito disto depende do modo como nós nos situamos, do modo como acolhemos o dom de Deus, como acolhemos a graça, do modo como nós nos formamos e deixamos formar, do modo como nós crescemos na fé, do modo como nós crescemos no encontro com Jesus Cristo, na relação íntima com Ele, na vida eclesial, que depois é consequência. É o grande apelo do Evangelho, desde o primeiro momento. São as primeiras palavras de Jesus: convertei-vos, acreditai na Boa Nova, e aquelas palavras dirigem-se a todos e, com certeza, estamos incluídos neles. E, portanto, simplesmente para dizer, falar de conversão pastoral, sem falarmos de conversão pessoal, do ponto de vista do nosso crescimento humano, do nosso crescimento espiritual, do nosso crescimento na fé, na dimensão sobrenatural da nossa vida, é um absoluto contrassenso. Por isso, falando a uma assembleia, pois, de sacerdotes, de ministros ordenados, não vou fazer muitas referências ao povo de Deus em geral, vou fazer mais referências à nossa própria condição, embora muito, com certeza, que se aplica a todo o povo de Deus. Mas a questão da especificidade do padre, normalmente também se aplica ao povo de Deus, consiste em ser discípulo de Jesus Cristo,
com todos os outros seus discípulos. Consiste em ser cristão com os demais cristãos, tendo esta especificidade, isto é, sendo cristão com os cristãos, mas ao mesmo tempo pastor dos cristãos, porque em comunhão com Cristo, pastor e cabeça da Igreja, e ainda em comunhão com os outros cristãos. Portanto, cristãos com os cristãos, discípulos com os discípulos, mas depois há esta especificidade, é que somos também, porque configurados com Cristo, cabeça e pastor, somos também pastores para os outros cristãos. Dito de outra forma, o nosso modo de ser cristão é ser cristão-pastor. Ou então, se quisermos ainda, cristão na versão de pastor, ou na versão pastor, que inclui a disponibilidade pessoal, que leva a deixar-se configurar continuamente com Cristo, e na disponibilidade eclesial, que leva a configurar-se continuamente com a sua Igreja. Se queremos, de facto, alcançar aquilo que nos é característico, aquilo que a Igreja nos pede, que é aquilo que os documentos da Igreja chamam a sabedoria pastoral, havemos de procurar viver toda a nossa vocação ministerial, toda a vida sacerdotal numa atitude de conversão. Ou seja, numa atitude de docilidade ao Espírito e numa atitude de disponibilidade para ser cristão com os outros cristãos e, ao mesmo tempo, servir a Igreja, servir os outros cristãos na nossa condição de pastores. É aquilo que é óbvio, todos nós sabemos, mas que não podemos de modo nenhum esquecer nem deixar em segundo plano, sob pena de comprometermos a totalidade daquilo que é a nossa vocação e também daquilo que é a nossa missão, que é a nossa condição de ministros ordenados, cristãos com os outros cristãos, discípulos com os discípulos, mas pastores para todos eles, pastores para a Igreja. É evidente que numa reflexão mais alargada, nós podíamos procurar alguns sintomas, tanto deste espírito de conversão contínua, pessoal, como porventura da ausência dele. Penso que nem temos o tempo, talvez nem seja oportuno, de ser aqui a questões muito concretas, porque podemos sempre correr o risco de alguém se sentir diretamente implicado, ou que é um discurso orientado para aqui ou para ali. Segundo ponto, a conversão doutrinal. É evidente que nós ouvimos aqui, e gostei muitíssimo das conferências que ouvi, ouvimos aqui, sobretudo na conferência do Dom Manuel Pelino, esta referência a um conjunto de questões doutrinais, acentuações que decorrem do Concílio Vaticano II e que enchem com certeza a nossa boca e os nossos discursos e que porventura nós temos mesmo bem encaixadas e desenvolvidos na nossa inteligência ou na nossa razão. Porventura, muito disso, que é a eclesiologia do Concílio Vaticano II, pode porventura estar bem clara na nossa mente e na nossa razão. Duvido que esteja bem encarnada no nosso agir concreto, no nosso modo de ser e no nosso modo de trabalhar em Igreja. Portanto, estou convencido que todos precisamos de continuar este trabalho de conversão doutrinal na linha das acentuações propostas pelo Concílio Vaticano II, que é o que temos sobre a mesa e é o ensino da Igreja para a nossa realidade, para o nosso tempo. E, portanto, gostaria de voltar brevemente a estes três aspectos que fazem parte desta eclesiologia: a Igreja Mistério, a Igreja Comunhão e a Igreja Missão,
que aliás são desenvolvidos pelos documentos da Igreja dos últimos tempos, a começar pelo Diretório sobre a Vida e o Ministério dos Presbíteros, a Exortação Apostólica Pastores da Abovobis, etc., etc. Então, a conversão doutrinal no sentido desta Igreja Mistério. A identidade sacerdotal, como toda e qualquer identidade cristã, encontra, como sabemos, na Santíssima Trindade a sua própria fonte, que se revela e comunica aos homens em Cristo, constituindo nele e por meio do Espírito a Igreja como germen e início do reino. O presbítero, portanto, é servidor desta Igreja Mistério, como diz a pastora da Abovobis, porque realiza os seus sinais eclesiais e sacramentais da presença de Cristo ressuscitado. A relação com Deus, Santíssima Trindade, por meio de Jesus Cristo, é o fundamento de toda a vida cristã e, portanto, a realidade que define também a identidade mais profunda do sacerdote. Estamos diante de uma questão que é da ordem da fé como elemento estruturante da condição de cristão, que faz do padre um homem de fé e um homem de Deus. A partir da fé e da relação com Cristo, o ministério sacerdotal deixa de ser visto como uma realidade sociológica. E aqui estão alguns dos aspectos que me parece que precisam de passar da nossa compreensão ou aceitação intelectual, racional, para a nossa realidade, aceitação existencial. Portanto, o ministério sacerdotal deixa de ser visto como uma realidade sociológica. O Papa Francisco tem falado disto, para ser entendido como uma realidade teológica. A sua fonte e a sua origem do ministério sacerdotal estão em Deus e não estão em qualquer instituição humana, se bem que tenha com certeza as mediações humanas que nós muito bem conhecemos. Por outro lado, também precisamos de encarnar esta certeza de que as motivações que levam ao exercício do ministério têm de ser de ordem sobrenatural e não se reduzem a uma busca de realização pessoal, tão característica da cultura moderna, nem a um ato de generosidade ou a um gesto, uma atitude de amor ao próximo, que devem estar incluídos, mas não são, por assim dizer, as motivações fundamentais, as motivações de base que podem estar, e isto precisa de ser encarnado continuamente e recordado por todos nós. Por outro lado, a relação com Cristo é evidente que é estruturante da vida do cristão e também é estruturante da vida do sacerdote e marca o modo de ser e o modo de viver da pessoa do padre, do nosso modo de viver, ou tem de marcar cada vez mais. Isto é uma preocupação que há de estar presente em todas as fases da formação e do crescimento, desde a fase do seminário, esperamos que esteja presente, mas depois há de estar presente também ao longo da totalidade da nossa vida, que inclui todos os momentos, inclui mesmo estes, de formação teológica, de formação pastoral, etc., como inclui os outros momentos específicos de formação litúrgica, de formação espiritual, de encontro com Deus, de retiro, de recoleção, de oração, de contacto. Portanto, não se trata, esta relação com Cristo, de uma relação esporádica ou superficial, mas trata-se de uma relação íntima, uma relação vital, que defina a estrutura da pessoa do Padre que nós somos e que constitua a sua experiência religiosa fundante. E ao falar-se da experiência religiosa fundante, é exatamente isso que se quer dizer, aquela que, como que reúne e resume em si a totalidade daquilo que é o ser do Padre, desde a realidade de ordem sacramental, até às motivações, até aos objetivos, até ao modo de exercer. No centro da experiência fundante do presbítero está o Senhor, o ressuscitado, em cujo nome atuamos e podemos dizer também em cujo nome vivemos. Portanto, nós definimos-nos e precisamos de converter-nos cada vez mais a esta realidade por sermos homens de fé. Este é que é o elemento estruturante. Homens de fé
que ordenam toda a sua vida a partir da fé pascal, que precisam de se formar na escola da Páscoa, e esse trabalho nunca está concluído. Escola da Páscoa que inclui a paixão, a cruz e a morte como caminho de Cristo e, por isso, também como o nosso próprio caminho. Há alguns perigos que nós enfrentamos todos os dias. Um deles consiste em subvalorizarmos a relação vital com Cristo em nome de uma eclesiologia entendida nesta perspectiva de comunitarismo, do qual tudo nasce e no qual tudo se justifica. Também há outro perigo, que será o de subvalorizarmos a dimensão eclesial e comunitária em nome da adesão pessoal a Cristo. E no nosso modo de ser padres, vamos percebendo, até em nós próprios, momentos em que valorizamos, quase exclusivamente, a adesão a Cristo. Até às vezes na nossa linguagem corremos esse risco quando falamos do trabalho a realizar com os leigos, né? A nossa adesão a Cristo. Porque a adesão a Cristo inclui sempre a adesão à Igreja, a dimensão comunitária. Se uma pessoa insiste ou se refere ou trabalha exclusivamente na adesão a Cristo, corre o risco de se fechar sobre si mesma, sem clausurar nas suas próprias ideias, nos seus princípios, nas suas perspectivas, até na sua espiritualidade ou nas suas espiritualidades, e ignorar um pouco a dimensão eclesial, ignorar os outros, ignorar o presbitério, etc. Se a pessoa se centra demasiado ou quase exclusivamente na dimensão comunitária e eclesial, também pode correr o risco de uma certa horizontalidade e, portanto, de esquecer a dimensão sobrenatural da sua fé, do ministério e das motivações que tem para viver e para agir em Igreja. Portanto, para dizer que nós precisamos continuamente de revisitar esta ideia e esta realidade, de implementar no nosso agir concreto. É disso que se trata a conversão, é a conversão da mente, conversão do coração e conversão da vida, no que diz respeito ao modo de entender a Igreja enquanto mistério. Segundo lugar, a Igreja Comunhão é a palavra talvez que mais se utiliza hoje em todos os âmbitos da reflexão pastoral e eclesial. E onde é que está essa Igreja Comunhão? Como é que nós vivemos essa nossa compreensão da Igreja Comunhão na qual acreditamos? O presbítero é de facto servidor da Igreja Comunhão, porque unido ao bispo e em estreita relação com o presbitério, constrói a unidade da comunidade eclesial na harmonia das diferentes vocações, carismas e serviços, diz também a pastora Dava Vogas. Falar de Igreja Comunhão significa falar da essência da Igreja, que não é uma realidade primeiramente de caráter sociológico, mas assente, como disse, na Trindade de Deus e, portanto, uma realidade de ordem sobrenatural, que é falar da essência da Igreja, porque é a essência da Trindade. Neste sentido, a identidade do sacerdote é uma identidade relacional e inclui a relação com Cristo, a Igreja, a comunidade, o presbitério, o bispo, o mundo, a humanidade. Todos aqueles com quem Cristo entra em comunhão e que podem entrar em comunhão com Cristo, como já aqui foi dito no dia de ontem. E é daqui que nasce a essencial dimensão comunitária da nossa condição, ou então aquilo a que podemos chamar a comunitariedade. Tem para inventar palavras novas, como está agora na moda. A dimensão relacional e comunitária funda-se, como nós sabemos, no batismo, como realidade comum a todos os cristãos, e encontra a sua especificidade originária no sacramento da ordem. Também esta dimensão relacional é estruturante da pessoa do presbítero, que, sendo de outro e para os outros,
encontra a sua realização precisamente encarnando-a na sua vida e em todos os seus aspectos. Portanto, a dimensão relacional como estruturante da vida do presbítero. E é evidente que há um caminho muito grande que todos temos a fazer para, além de compreender esta realidade da comunhão da Igreja na sua teologia, nos seus aspectos teóricos, para passarmos a senti-la e a vivê-la na vida, neste sentido da relação com os outros. O que não poderíamos dizer, talvez, de nós próprios e daquilo que vemos e percebemos em coisas tão grandes e noutras tão pequenas, a propósito desta dimensão relacional da nossa condição de cristãos e de sacerdotes. Uma das áreas, talvez aquela que somos mais sensíveis, é a comunhão entre o presbitério, dentro do presbitério, com o bispo. Os presbíteros constituem com o seu bispo o único presbitério. Em virtude da sua própria natureza, o ministério da ordem só pode ser exercido na medida em que o presbítero estiver unido a Cristo, mediante a inserção sacramental na ordem presbiteral e, por conseguinte, enquanto se encontrar em comunhão hierárquica com o próprio bispo. Esse ministério tem uma radical forma comunitária e só pode ser assumido como obra coletiva. Esta conversão ao facto de não sermos indivíduos isolados, mas termos esta estruturante relação uns com os outros com Cristo. Isto tem tantas repercussões na nossa vida e há tantas áreas em que precisamos de fazer caminho de conversão. Se o presbítero é por excelência o servo da comunhão, ele tem de ser servo da comunhão na comunidade cristã, tem de ser servo da comunhão no presbitério, tem de ser servo da comunhão na Igreja e tem de ser servo da comunhão até de uma forma mais alargada na sociedade, dentro da humanidade de que faz parte. E a este propósito poderíamos desenvolver, como já foi desenvolvido aqui também ontem, esta dimensão ou esta lógica da além do presbitério, da dimensão do presbitério, a lógica da sinodalidade, a lógica da colegialidade como caminhos a percorrer juntos para a edificação do reino e que fazem parte estruturante da Igreja comunhão que nós somos. Pois, além da comunhão com o presbitério e com o bispo, podíamos referir aqui a comunhão com os leigos e com o povo de Deus. Os leigos também são hoje uma das palavras mais citadas e referidas nos mais variados discursos, a propósito e a despropósito. Os presbíteros, dado que a sua figura e o seu papel na Igreja não substitui, antes promove o sacerdócio batismal de todo o povo de Deus, conduzindo à sua plena realidade eclesial, encontram-se numa relação positiva e promotora com os leigos. Positiva e promotora. Estão ao serviço da fé, esperança e caridade dos leigos. Portanto, é uma relação de serviço. E até que nós cheguemos na relação com os leigos a sentir e a agir como servos dos leigos nas coisas grandes e nas pequenas, penso que há um caminho de conversão muito grande a fazer. Porque mesmo que o digamos, a perspectiva depois, quando se trata da ação concreta, é os leigos que colaboram comigo, os meus leigos, os meus cristãos, os meus paroquianos, o meu conselho pastoral, o meu conselho para os assuntos económicos, os meus catequistas. E a coisa, não penso que não passou em grande parte, e precisamos de uma atitude de muita humildade, também sabermos exatamente aquilo que somos e que é o nosso lugar dentro desta Igreja Comunhão, para que a nossa atitude continue a progredir. Em terceiro lugar, a Igreja Missão tem sido também uma das áreas em que nós, na Diocese, porque decorre dos documentos últimos da Igreja, desde a Evangelho Anunciando e até agora à exortação do Papa Francisco, tem sido uma das áreas em que temos, de facto, insistido muito e talvez estejamos convencidos
que de facto a Igreja, a missão, faz parte estruturante, essencial da vida da Igreja. A Igreja é para o anúncio, como aqui foi dito. O presbítero é, por sua vez, servidor da Igreja Missão, porque faz com que a comunidade se torne anunciadora e testemunha do Evangelho. O sentido do amor de Deus e a paixão pela humanidade potenciam o sentido de missão. O sentido, do meu ponto, o amor de Deus e, por outro lado, a paixão pela humanidade hão de ser potenciadores deste sentido de missão, missão que define a condição de todo o discípulo e, mais ainda, de todo ministro ordenado. Se todo discípulo é missionário, o ministro ordenado, com certeza que se sente ainda mais incumbido dessa missão. O desejo de Jesus Cristo de salvar toda a humanidade reflete-se na atitude daqueles que lhe estão ligados por laços muito especiais. O sacramento da ordem configura-nos com Cristo de um modo muito especial. A configuração com Cristo, cabeça e pastor da Igreja, que nasce do sacramento da ordem, exprime-se de modo particular na paixão pela missão. Ser padre, ser ministro ordenado, estar configurado com Cristo, faz-nos participar da sua paixão pela missão. Também isto, para chegarmos à paixão, para a gente ir dizendo que a Igreja é missionária e que todos somos missionários, não é preciso muito. Agora, para chegarmos à paixão que envolve o coração, que envolve a disponibilidade para padecer pela missão, pela evangelização, nesse caso, precisamos da tal conversão pessoal e interior. Terceiro ponto, a conversão pastoral. Penso que se trata, como aliás tem sido referido, eu já o tenho dito muitas vezes, sobretudo de uma mudança de atitude. É uma questão de atitude. O Papa diz isto depois de uma forma muito mais completa, na Evangelii Gaudium: espero que todas as comunidades se esforcem por usar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que não pode deixar as coisas como estão. Usar os meios necessários para avançar no caminho de uma conversão pastoral e missionária que todas as comunidades se esforçam. E, de facto, nós temos ficado encantados com o ensino, com a atitude, como foi aqui referida, do Papa Francisco, porque é uma atitude que nós vemos de um homem convertido. E, de facto, para mim funciona e para vocês funciona como o homem que manifesta, por um lado, a possibilidade de uma conversão pastoral e como que a põe em ato. Está patente diante de nós o que é a conversão pastoral. Sonho, diz ainda, com uma opção, é o texto que todos conhecemos, sonho com uma opção missionária capaz de transformar tudo, para que os costumes, os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial se tornem um canal proporcionado mais à evangelização do mundo do que à autopreservação. Depois fala na reforma das estruturas, na conversão pastoral, enfim, todas se tornem mais missionárias, que a pastoral ordinária seja mais comunicativa e aberta, os agentes pastorais em atitude de saída, uma resposta positiva àqueles a quem Jesus oferece a sua amizade, etc, etc. É o número 27 da Evangelii Gaudium que nós podemos revisitar. Mas onde se espelha isto, do meu ponto de vista, é a tal conversão pastoral, que é uma mudança de atitude interior, com certeza, e depois de atitude no modo como compreendemos e agimos na Igreja. Nós podíamos descer, esta conversão pastoral leva-nos, com certeza, a fazermos e a pormos em prática projetos pastorais. É um dado adquirido, né, que naturalmente precisam de ser entendidos como os projetos pastorais são um meio e não são um fim em si mesmo. E
O documento da Aparecida, de facto, penso que de forma lapidar, fala deste lugar dos projetos pastorais, porque às vezes surgem vozes que ainda ontem, ao final da manhã, podia depreender-se que, afinal, a pastoral, a relação, a questão do São Paulo, eu só digo isto porque penso que faltaram algumas referências a esta dimensão evangelizadora, ativa, pelo discurso, pela palavra, nós podíamos, de algum modo, depreender que fazemos esta relação tu a tu, pessoa a pessoa, chamamos pelo nome, de uma forma simplista, a evangelização estava feita. Não, aquilo, de facto, é uma dimensão fundamental, essencial, que não dispensa depois nem a evangelização das massas, como foi dito, nem etc. E os projetos pastorais também penso que se entendem desta forma. Totalmente não dispensam nada daquilo que foi dito, nem do que é a relação pessoal, nem do que é o tu a tu, nem do que são as relações afetuosas, etc. Mas tem o seu lugar enquanto meios e caminho para evangelizar ativamente e vivamente pela palavra. O apóstolo também diz que a fé vem pela palavra e chega pela palavra. O projeto pastoral da Diocese, Caminho de Pastoral Orgânica, deve ser resposta consciente e eficaz para atender às exigências do mundo de hoje, com indicações programáticas concretas, objetivos e métodos de trabalho, formação e valorização dos agentes e a procura dos meios necessários que permitam que o anúncio de Cristo chegue às pessoas, modele as comunidades e incida profundamente na sociedade e na cultura, mediante o testemunho dos valores evangélicos. Os leigos devem participar do discernimento, da tomada de decisões, do planeamento e da execução. Participar de todas as fases do processo. E nisto eu devo reconhecer que nós, na Diocese, talvez não estejamos a dar a atenção necessária ou suficiente a esta referência, de tal maneira que o próprio Conselho Pastoral já ficou assente na última reunião do Conselho Pastoral Diocesano, tem de ser mais ouvido e, porventura, num período prévio, antes de se definirem linhas, etc., para depois lhes comunicar. E quem diz aqui ao nível da Diocese, pode dizer depois ao nível dos arciprestados ou ao nível das unidades pastorais ou das paróquias. Portanto, há necessidade desta conversão, inclusive não só a necessidade de planos e de projetos pastorais com linhas programáticas, com objetivos, com métodos de trabalho, mas também esta conversão ao modo de o produzir, de fazer a reflexão e de chegar a determinadas conclusões que devem envolver aquilo que é a Igreja, a comunidade cristã, em todos os seus membros, tendo em conta que é uma igreja ministerial e, portanto, em que se respeita a particularidade ou as peculiaridades de todos e de cada um dos ministérios que compõem a comunidade. Portanto, os leigos também devem participar do discernimento, da tomada de decisões, do planeamento e da execução. O projeto diocesano exige depois acompanhamento constante por parte do bispo, por parte dos sacerdotes, por parte dos agentes pastorais, com atitude flexível que lhes permita manter-se atentos às exigências da realidade, sempre em mudança. Portanto, eu estive a ler um trecho do documento da Aparecida que me parece que se aplica plenamente àquilo que é a nossa realidade. Portanto, o lugar de projetos, planos, objetivos, métodos de ação pastoral. A paróquia, é evidente que a pastoral paroquial é um dos grandes lugares onde esta conversão se pode e se deve, esta conversão pastoral se pode e se deve sentir, porque é o lugar da proximidade, é a tal casa de todos, a casa de todos, sem exceção. E, portanto, se a Diocese tem um conjunto de responsabilidades, mais ao nível da definição das grandes linhas estruturantes da vida, da pastoral de toda a Diocese, toda a porção do povo de Deus, depois, tanto os arciprestados como as unidades pastorais e as paróquias são o lugar da proximidade. E, portanto, neste aspecto, nesta dimensão paroquial,
também parece que há um caminho de conversão pastoral a realizar. Eu gostaria simplesmente de salientar 2 ou 3 pontos, no meio de muitos outros que poderíamos salientar, ou até que outras pessoas com certeza valorizariam aspectos diferentes. Em primeiro lugar, a necessidade de partir do primeiro anúncio. É uma frase que eu tenho aqui escrita e, portanto, vou ter que ler, mas foi aqui repisada hoje. Não se pode dar por adquirido que Jesus Cristo seja conhecido pelos batizados. E há cada vez mais uma grande comunidade que não teve acesso nem ao batismo, ou mesmo se teve acesso ao batismo, não teve acesso à fé. Cabe a cada cristão, e de modo particular à paróquia, na qual todas as ações pastorais devem ser marcadas por esse desejo, isto é, do partir do primeiro anúncio. É evidente que nós tivemos como ponto, um dos pontos fortes do último ano pastoral, estes dinamismos de primeiro anúncio. Já o Padre Jorge há bocado nos disse que o nosso plano pastoral não pretende, enfim, criar divisões nem estratos e, portanto, esta há de ser uma preocupação contínua e é um dos aspectos em que se tem de manifestar a nossa atitude de conversão pastoral dentro da paróquia, porque as nossas ações têm sido pouquíssimo dirigidas no sentido do primeiro anúncio. Em segundo lugar, a atitude fundamental de acolhimento. A paróquia, enquanto lugar de proximidade da Igreja, proximidade a todos os seus fiéis, sempre teve uma marca fundamental do acolhimento a todos e em todas as circunstâncias. É a tal casa comum. É uma porta aberta, e uma porta aberta aos momentos difíceis ou alegres da vida. De tal maneira que precisamos de continuar a converter-nos na nossa ação pastoral nas paróquias à atitude de acolhimento como condição primeira da evangelização. Acolhimento como condição primeira para que se possa fazer um trabalho de evangelização. O acolhimento não é propriamente, enfim, em si mesmo um ato de evangelização, mas é uma preparação que é fundamental para que seja possível qualquer evangelização. Prepara o terreno para o anúncio, para a evangelização, constituída por palavras. Este acolhimento e esta evangelização é constituída por palavras amigas, de forma oportuna, por meio do anúncio explícito de Jesus Cristo, outras vezes por meio de um anúncio implícito, mas sempre numa atitude de acolhimento. A comunicação pessoa a pessoa é fundamental em qualquer caso, em todos os casos e em todos os lugares de evangelização. E neste aspecto, de facto, todos sabemos, conhecemos, vemos e ouvimos às vezes o contrário exatamente disto. Não é? Eu devo dizer que nós recebemos, eu até fico às vezes admirado, desculpem, agora é um desabafo, muitas queixas, e quase sempre são questões de atitude, de mau acolhimento, ao menos segundo o critério da pessoa. Realmente não estou a julgar a outra parte. O modo como a pessoa se sentiu foi mal acolhida, quando não. É o que um bispo mais recebe como queixas, que deixa assim uma sensação, e eu penso assim, isto devia ser a última coisa, quer dizer, que lá se fosse o cumprimento da lei, ou não me admitiu por isto, ainda vá lá agora, fui mal acolhida, não me recebeu, não me ouviu, disse que não tinha tempo, mandou-me embora. E recebemos disto, infelizmente. Portanto, é um lugar de conversão que nunca mais vai ter fim, porque nós temos boas disposições e más disposições, e saúde e doença, e umas vezes temos tempo e outros não temos, etc. Tudo isto a gente compreende e é comum a todos. É um lugar de conversão. Não é? Depois, algumas formas orgânicas de proposta da mensagem cristã. A paróquia, porventura em colaboração com os movimentos eclesiais, com a vida consagrada e com outras entidades, tem a missão de propor continuamente, por meio de ações adequadas e proporcionais, o conteúdo da fé cristã, o seu valor e a sua razão. Tem, com certeza, muitas ações de piedade popular, mas de liturgia, e depois nós, este ano, de um modo muito direto,
este ano, estes anos, no futuro, a partir de agora, com este incentivo que estamos aqui a procurar lançar, queremos que a catequese de adultos seja efetivamente um meio, seja uma forma orgânica de propor a mensagem cristã, o seu valor e as suas razões para que seja acolhida, para que seja aceita. E, portanto, é um ponto de esforço que exige uma conversão muito grande, ultrapassar todos os medos que nós temos e dificuldades para que seja possível, no sentido daquilo que ouvimos aqui esta manhã. Portanto, na linha do nosso projeto pastoral, há que salientar esta necessidade de uma atenção aos adultos. Porque nós já temos uma atenção privilegiada às crianças, em alguns casos aos adolescentes, aos jovens, como é difícil. Penso que temos que inserir na nossa reflexão e nos nossos objetivos também um dia esta questão da juventude. Mas nesta fase estamos a procurar dar esta atenção privilegiada aos adultos, em ordem à maturidade da fé, nas presentes circunstâncias em que vive a Igreja, não basta a atenção à infância e à adolescência. A Igreja, em dinamismo missionário, tem de voltar de forma muito atenta e aberta para os adultos. E nós estamos decididos a fazer esta aposta relativamente aos adultos. O adulto de hoje, diz um texto belíssimo da Conferência Episcopal Italiana, o adulto de hoje somente se deixa envolver num processo de formação e de mudança de vida quando se sente acolhido e escutado nas suas interrogações que tocam as estruturas fundamentais da sua vida, que tocam os afetos, que tocam o trabalho e que tocam o repouso. Se não vamos, mesmo no que diz respeito agora à catequese de adultos, se não chegamos com uma proposta que toque em algum destas interrogações fundamentais que afetam a sua vida, nós conseguimos os que já estão ali dentro, mas não conseguiremos mais. Portanto, o nosso discurso, o nosso modo de abordar, a nossa atitude, exige também uma conversão da nossa parte, tem de ter em conta estas interrogações fundamentais que tocam as estruturas fundamentais da vida dos adultos. Caso contrário, não tem tempo, não tem interesse, não tem gosto. E os fundamentais são exatamente os afetos, o trabalho e o repouso. No que diz respeito aos afetos, trata-se da experiência do amor, sobretudo, da relação homem-mulher, pais-filhos, família. A família, neste sentido, é o principal destinatário das atenções pastorais da paróquia, a família. E nós, de facto, temos ações dirigidas a indivíduos, a classes, a grupos, etc., poucas dirigidas à família. Portanto, a família tem de ser o principal destinatário das atenções pastorais da paróquia, mas também o seu fundamental recurso quando se trata de inventar caminhos e propostas pastorais. Foram referidos aqui os momentos a privilegiar na proposta pastoral que partem da realidade familiar, como é o caso do matrimónio, da preparação para o matrimónio, o caso do início da vida familiar, o acompanhamento nos primeiros anos da vida familiar, que falamos há tanto tempo e que temos feito porventura tão pouco, o momento da espera dos filhos, o pedido do batismo e a sua preparação, os primeiros anos da vida das crianças no seio familiar, o período da catequese dos filhos, especialmente os primeiros anos. Depois, é evidente que surgiram entre nós as catequeses familiares, surgiram, felizmente, outros meios de inserção dos pais no percurso catequético dos filhos, mas o que temos ainda a fazer nesta área que toque os adultos, exatamente pela experiência de afetos que fazem. Pois as situações de dificuldades familiares, devido a doenças ou outros sofrimentos, às separações, às divisões familiares, a questão dos casamentos civis e outras formas de união familiar, por ocasião da morte, sobretudo pessoas em idade juvenil, ou ainda na força da vida, ou em idade ativa. A idade juvenil não pode ser deixada só, pois um jovem que não esteja enquadrado numa comunidade
que não esteja envolvido pelo grupo de reflexão, de catequese, de ação, não persiste na vivência da sua fé. É a nossa experiência mais evidente de todos os dias. Portanto, a outra dimensão que há pouco referi é a questão do trabalho. A experiência do trabalho é outro dos meios, outro dos lugares pelos quais podemos chegar aos adultos, porque o trabalho é um dos lugares mais importantes na vida das famílias, na vida das pessoas, ocupa a maior parte do seu tempo e das suas forças, e ficando muito do que é a vida pessoal dependente do ritmo, das condições ou do trabalho. A ação pastoral precisa, por isso, de dar a esta dimensão do trabalho a importância que tem na organização da sociedade atual e aproveitar para que, a partir dali, desenvolver um conjunto de vetores. Primeiro, ajudar a desenvolver uma visão antropológica cristã que integre o ser e o agir. O que é que nós fazemos neste sentido? Desenvolver o conhecimento da doutrina social da Igreja, que toca questões fundamentais relativos aos bens, à propriedade, à justiça e à paz. São temas que podem, ou que proporcionam, com certeza, a abordagem a muitas pessoas. Por esta via podemos chegar a muitos adultos e, se porventura por outras vias que não lhes tocam, que nos não dizem respeito, nunca conseguiremos chegar lá. Evidenciar a mensagem do Evangelho acerca da responsabilidade dos cristãos em tudo o que se refere à vida económica, à vida social, à vida política, à vida associativa. É aquilo que toca a experiência de vida das pessoas. Por esta via também poderemos chegar a alguns e, a partir daí, fazer caminho de evangelização e de catequese. Potenciar a criação de grupos socioprofissionais, pois praticamente deixaram de existir entre nós, depois da Ação Católica, depois de algumas associações que havia, até pujantes noutras épocas, noutros tempos, que reuniam, para onde confluíam determinados grupos socioprofissionais. Hoje a profissão, a atividade que se desenvolve diz pouco, não há nada, por assim dizer, que se lhes dirija de uma forma especial. Seria um dos meios através dos quais a Igreja, a paróquia, podia chegar a algumas pessoas. E ainda, finalmente, a questão da experiência de repouso, que hoje é tão valorizada na vida das pessoas. O tempo não ocupado, o tempo livre. Nas entrevistas aí que fazem às pessoas importantes, a pergunta fundamental: o que é que faz nos seus tempos livres? Esta ideia do tempo livre, do tempo não ocupado, do tempo sem atividade, ou então do tempo de lazer, é muito importante para as pessoas e para as famílias da atualidade. O ritmo da celebração do domingo constitui o centro da vida cristã, da teologia, mas precisa de propostas adequadas para além da celebração da missa. Não é tudo, embora seja o centro do domingo, não é tudo no domingo. Podem valorizar-se muito os tempos de festa, os tempos de encontro, os tempos de convívio, que normalmente deixaram de ser promovidos pela comunidade cristã e passaram a ser geridos pelas associações, pelas coletividades, pelos grupos de outra índole. É preciso uma atenção muito maior aos ritmos da vida das pessoas e das famílias, ritmos que têm de ter a ver com o trabalho, com os horários, com o descanso, com o lazer, com as atividades, a que as pessoas sentem ter o direito. E se a organização das nossas atividades, das propostas, não tem em conta o trabalho, o repouso, os horários, os ritmos, como dizia aliás o Papa, passam ao lado da vida das pessoas. Esta atenção exige uma maior maleabilidade nas propostas de percurso, tanto de caráter litúrgico, como catequético, como festivo. Supõe uma maior diversidade de opções, foram aqui referidas também esta manhã, que possam adequar-se aos diferentes ritmos, uma maior abertura à diversidade de situações e circunstâncias que marcam a vida das pessoas, às quais a Igreja, a paróquia, marcam a vida das pessoas às quais a paróquia se dirige quando faz as suas propostas. Para dizer que este é um campo, é uma área muito importante. Se queremos fazer uma pastoral dirigida aos adultos, como é nosso objetivo, por percebermos
que é um dos lugares-chave, uma vez que são a população ativa, são aqueles que dominam a sociedade, dominam o mundo do trabalho, da família, da cultura. Nós temos de procurar pegar-lhe pelo lado, ou pelos lados aos quais os adultos são sensíveis. E estas são três das áreas a que de facto são sensíveis. Para concluir, o meu tempo já está esgotado, a caridade pastoral. Então termino de facto com uma referência à caridade pastoral, porque ela, como que é o corolário, é a manifestação de tudo aquilo que pode ser e que deve ser e que há de ser um contínuo processo de conversão pessoal, de conversão doutrinal, de conversão pastoral daqueles que são cristãos pastores. O princípio interior, a virtude que anima a vida espiritual do presbítero, enquanto configurado a Cristo, cabeça e pastor, é a caridade pastoral, participação da própria caridade pastoral de Cristo Jesus. O conteúdo essencial da caridade pastoral é o dom de si, o total dom de si mesmo à Igreja, à imagem e com o sentido de partilha do dom de Cristo. Isto é um caminho de uma vida, evidentemente, todas das nossas vidas. A Pastores da Vobis, que é um texto que desenvolve muito esta questão da caridade pastoral, apresenta como elemento integrador da formação do presbítero e diz que, por meio dela, o presbítero participa do poder e do ministério de Jesus. Do poder e do ministério. Mas participa também do seu amor, ou da sua caridade. A identidade e a vida do presbítero são, portanto, uma participação do amor de Jesus Cristo que dá a vida pelos seus até à morte de cruz. Isto define o seu modo de ser e o seu modo de estar na Igreja, a razão de ser da sua vocação e determina as motivações da sua ação pastoral. O primeiro lugar onde o padre vive a caridade é a pastoral. Nós, às vezes, escusamos-nos da ação pastoral comprometida, ativa, viva, e pensamos que temos que ir realizar as nossas ações ou os nossos gestos de caridade noutros lados. Não estamos proibidos, mas aquilo que está em primeiro lugar, o primeiro lugar onde o padre, o ministro ordenado, vive a caridade de Cristo e a caridade para com os outros, é a pastoral, porque é a tal configuração com Cristo, cabeça, pastor da Igreja, que se oferece e que se dá. A sua ação pastoral, como participação da caridade de Cristo, não nos dispensa de nenhuma outra forma de caridade, mas também não pode ser substituída por nenhuma outra forma de caridade, sob pena de sermos infiéis ao dom que recebemos, que é sermos participantes da caridade de Cristo, em virtude do sacramento da ordem que nos configura com Cristo. É a pastoral. E os documentos da Igreja estão, de facto, cheios de referências a esta dimensão. Quando fala na formação dos candidatos ao sacerdócio, nas suas diferentes vertentes, humana, teológica, espiritual, a Pastores da Vobis insiste no seu objetivo, dizendo que toda a formação dos candidatos ao sacerdócio é destinada a dispô-los de modo particular para comungar na caridade de Cristo, bom pastor. E depois, quando se trata de dar continuidade a esta formação, a este processo de conversão dos presbíteros, o decreto conciliar o optatam tossius diz que formar verdadeiros pastores de almas, segundo o exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo, mestre, sacerdote e pastor, é o objetivo de toda a formação no seminário e de toda a formação permanente ao longo da totalidade da nossa vida. Concluo, pedindo desculpa ao Padre Jorge pelo tempo que está a fugir, concluo elencando simplesmente alguns aspectos concretos que me parecem reveladores de uma verdadeira ou de um verdadeiro caminho de conversão pastoral.
Um caminho, porque a conversão pastoral, com certeza, nunca está nem pastoral, nem pessoal, nunca estará feita, mas de um caminho de conversão pastoral por parte de todos e de cada um de nós, os ministros ordenados. Em primeiro lugar, a disponibilidade para realizar a vontade do Pai. Realizar a vontade do Pai, pela integração alegre e feliz da vocação a que fomos chamados, que inclui o celibato, a obediência, por amor do reino dos céus e para maior bem da comunidade. Depois, a disponibilidade para uma obediência que seja um ato de liberdade e de abertura aos outros. Em terceiro lugar, a escolha pessoal, não a imposição a escolha de um estilo de vida simples e pobre, que exprima o desprendimento dos bens para melhor servir as pessoas. Em quarto lugar, a disponibilidade de si mesmo e do seu tempo para o exercício do ministério, que com certeza tem de ir para além daquilo que são os programas e os projetos pessoais. A atitude de acolhimento e de simpatia para com as pessoas, quer quando se aproximam com questões pertinentes, quer quando procuram o Padre com questões sem qualquer nexo, pelo menos para nós que as recebemos. Depois, o gosto pelo trabalho com a comunidade que nos foi confiada, sabendo que as comunidades são constituídas por pessoas que precisam de ser escutadas, apoiadas, conduzidas. O gosto pelo trabalho com a comunidade que nos foi confiada. A paixão pelo Evangelho e pelo seu anúncio, a partir da fé que garante que o Evangelho é o caminho da salvação. Há coisas às vezes que são evidentes, mas que precisam ser interiorizadas. A alegria de estar com o povo, e de sentir como suas as alegrias e tristezas. A alegria de estar com o povo e não aquela coisa de se refugiar ou de fugir do povo. Mesmo que sem falarmos do cheiro das ovelhas. E uns gostam muito da expressão e outros não gostam nada. Isso também não é dogma de fé. Depois, a capacidade de integrar todos os carismas e ministérios e de estabelecer laços de unidade e comunhão com todos dentro da comunidade, porque são dom de Deus, são dom do Espírito Santo para a edificação comum. E esta necessidade que temos de caminhar no sentido de nos sentirmos membros de uma igreja comunhão de ministérios, na qual o Espírito de Deus está presente, está a agir sobre todos, em vez de reivindicarmos, não digo tanto por palavras, mas mais às vezes pela atitude, uma igreja piramidal, uma igreja que podíamos também chamar clerical, em algumas vezes mesmo, talvez uma palavra feia, hierarcológica, a hierarquia, acima de tudo e em primeiro lugar. A minha última palavra acerca destas jornadas, digo com toda a sinceridade que me pareceram muito boas, muito felizes. Quer os temas escolhidos, quer os oradores que penso que foram irrepreensíveis e nos trouxeram com vida e com sabedoria muitos aspectos que são importantes para a nossa vida e para a nossa ação pastoral. E, portanto, agradecer a todos aqueles que participaram na sua organização, embora não estejam presentes todos aqueles que foram os oradores e que conduziram os trabalhos, porque penso que podem ter repercussões muito importantes e muito válidas na vida da nossa diocese, concretamente para este ano. Outros aspectos, é evidente que sublinhar simplesmente aquilo que foi aqui apresentado esta tarde pelo Padre Jorge, no que diz respeito às linhas de força deste ano pastoral e à realização daquelas assembleias dos arciprestados, em que vamos pôr muito empenho por sentirmos que é necessário que a mensagem chegue
enfim, aos sacerdotes e ao povo de Deus em geral, para haver aqui uma comunhão efetiva também nos objetivos. Sublinhar o que diz respeito à catequese de adultos, agradecendo o trabalho que esta Comissão generosa tem estado a desenvolver, e pedir-lhes que sejam muito metódicos, muito objetivos no modo como apresentam todas as propostas de formação, etc., porque ser metódico, ser objetivo, é que ajuda a compreender quem está um pouco mais de fora e também ajuda a ganhar confiança interior, sobretudo quando estamos rodeados por tantos receios de que não dê certo ou de não ser capazes de concretizar este projeto, que é estruturante da vida da Igreja do nosso tempo, da nossa diocese, como esta manhã, penso, ficou aqui bem patente na conferência do autor do Catecismo. Depois, a questão do Correio de Coimbra. Esta história é muito interessante, por um lado. Há alguns, se calhar, faz sorrir, não é? E é bom que a gente sorria pelas coisas boas. Há alguns faz sorrir porque parece um sonho, não é? Parece um sonho. E se calhar é um sonho, mas é um sonho que pode ser uma realidade. Não é? Eu já tive, isto é assim agora uma confissão mais pessoal, já tive muitas tentações no meio disto tudo. Já pensei comigo, porque é que eu não segui logo o conselho do Conselho Presbiteral e não acabei logo com o Correio no fim do ano? Tinha evitado tanto trabalho, tantas preocupações, tantas contrariedades, tantas críticas para mim e para os outros. Mas, por outro lado, depois também vem uma outra ideia. Talvez este seja um caminho do Espírito de Deus para a Igreja na nossa Diocese de Coimbra. E talvez seja um projeto em que nós consigamos congregar uma diocese, congregar os sacerdotes e todas as forças vivas e levar a bom termo, quem sabe, se não... Portanto, tenho vivido, digo com toda a entre estas duas ideias, nesta tentação. Por um lado tinha sido mais fácil, acabou-se o assunto. Na minha terra dizem, morreu o bicho, morreu a peçonha, estava o assunto arrumado. Por outro lado, também não me parecia que fosse a atitude de quem não desiste diante das dificuldades e diante dos problemas, mas que tenta sempre, procuramos que, iluminados pelo Espírito, encontrar portas de saída, e que a primeira atitude não pode ser a desistir e a de encerrar. E é nessa que eu estou, digo-vos com toda a sinceridade, é nessa que eu estou, e confiante no milagre. Estou confiante no milagre, ou que o sonho se torne realidade. E, portanto, será realidade se de facto, como foi dito aqui de uma forma tão clara pelo Neves, que se apaixonou também por esta, como todos os outros apaixonaram-se por esta questão, se nós de facto quisermos, o milagre pode tornar-se realidade. É interessante que nas outras dioceses foram vendo umas coisas que foram aparecendo no Correio de Coimbra. Qual é que é a fórmula que vocês têm lá? Porque estão todos com o mesmo problema. Estão todos com o mesmo problema. Deixem lá, daqui a algum tempo, quando a coisa der certa, nós haveremos de dizer qual foi a fórmula que utilizamos. A colaboração, é o empenho de todos, e depois uma estratégia que nós gostaríamos que correspondesse àquilo que foi planeado e para corresponder aos objetivos que aqui foram apresentados. Caríssimos, portanto, deixo-vos este desafio, que não é mais pequeno do que o da catequese de adultos, não é mais pequeno, mas, portanto, talvez tenhamos de o agarrar com um entusiasmo maior. E pronto, era só isto, é só agradecer a presença de todos, congratular-me com a presença, com a participação ativa e interessada, e pedir-vos a Deus, agora na nossa breve oração, nem que seja mais pequena, que nos ajude e que nos dê esta força para iniciarmos o ano numa atitude de conversão pessoal, de conversão do meu ponto de vista doutrinal e de conversão pastoral, para realizarmos a nossa missão, que é de comunhão com Cristo na caridade pastoral.